Muito bem. Bom, eu sou engenheiro mecânico. Fiz engenharia mecânica em Porto Alegre, sou lá de Rio Grande do Sul, lá nos anos 70, início dos anos 80. Foi interessante porque eu fiz engenharia mecânica porque eu, claro, queria ser engenheiro e adorava carro, né? Carro esportivo, de competição, essas coisas. Foi bacana porque eu tinha uma certeza na vida: eu jamais vou trabalhar com avião. Isso em função da... Meu pai trabalhava na Varig, era engenheiro de voo. Eu achava avião uma coisa muito sem graça, né? Esse negócio de decola, ficar voando em cruzeiro lá horas a fio, nada acontece. Então eu tinha certeza absoluta que eu não ia trabalhar com avião, né? Então uma das primeiras lições da minha vida profissional foi muito cuidado com as suas certezas, porque a gente acaba se surpreendendo com as mudanças, né? Fiz um estágio muito bacana lá em Porto Alegre, numa pequena empresa de aviação, de manutenção de aviões. Tive fantásticas oportunidades lá, fiz uma porção de coisas em 1 ano e meio que eu fiz lá. Foi uma experiência assim incrível que eu tive. E uma vez formado, apareceu uma oportunidade na Embraer, exatamente nas áreas em que eu trabalhava como estagiário. Foi assim uma coincidência total. Parecia que a vaga na Embraer tinha sido criada para mim. Então vim para cá e acabei entrando na Embraer, né? E foi mais ou menos assim a minha carreira, né? Vocês vão me perguntar: puxa vida, fala do teu plano, como foi empresariar a própria carreira, né? E eu vou dizer que eu não empresariei muito a minha carreira. As coisas, elas foram acontecendo e foram caindo no meu colo, naturalmente, sem que eu precisasse me preocupar com as oportunidades, né? Uma vez na Embraer, tive a oportunidade de participar da criação de uma subsidiária desde o seu início, né? Fiquei 11 anos lá desenvolvendo esse empreendimento. Foi muito legal, muito bacana também. E ali pelos anos 90, então, aquela vontade de empreender, de ter o próprio negócio, me fez, então, pedir demissão da Embraer e começar um pequeno negócio de bicicleta, suspensão de bicicleta, né? Que eu sou sócio disso até hoje, né? Fiquei 4 anos nisso e quando o negócio já estava bem encaminhado, meu sócio já conseguia tocar sozinho e a gente já tinha uma linha de produtos, toda uma estrutura para comercialização e tudo mais, e a empresa já estava parando em pé. De novo, por uma coincidência, me convidaram a voltar para a Embraer para participar do desenvolvimento da família Embraer 170, 190. E eu acabei não resistindo e voltei para a Embraer, né? Deixei meu sócio tocando a nossa pequena empresa e voltei para a Embraer, entrando no PMO, né? No escritório de gestão de projetos. E foi um projeto absolutamente fantástico, foi um desafio assim monumental que a Embraer se colocou naquela época e foi assim, foi lindo fazer parte disso. Logo a seguir, me tornei o engenheiro-chefe, o gerente do programa 190, né, do avião, o Embraer 190, o avião maior da família. E foi um período muito bacana de liderar uma equipe que estava desenvolvendo um avião, o maior avião que a Embraer já tinha feito. E foi assim, foi muito gostoso, foi muito legal mesmo. Dificílimo, mas muito, muito bacana. Desafios monumentais. Dali me tornei diretor de programas, né, de gestão de projetos para aviação comercial, vice-presidente do negócio aviação comercial. Depois houve uma mudança organizacional na Embraer, as engenharias da Embraer estavam cada uma na sua respectiva unidade de negócio, houve a decisão de centralizar isso tudo, então fui convidado para liderar essa engenharia centralizada, né? Que acabou sendo uma engenharia de quase 6.000 pessoas, né? E desde 2015 como vice-presidente de operações, tocando fabricação e gestão de cadeia de suprimentos e engenharia também, toda engenharia e tecnologia,
TI, serviços compartilhados, quer dizer, tem um portfólio de temas aí que eu cuido hoje, né? Então, bem resumidamente, minha carreira foi assim. O seu primeiro cargo de gestão foi na primeira fase ou na segunda fase? Foi na primeira fase. Eu tinha 24 anos de idade quando então fui convidado para liderar a engenharia dessa subsidiária que estava sendo criada, né? Então eu virei um gerente de engenharia lá, bem novinho, com 24 anos. O primeiro desafio é, claro, a inexperiência, né? Quando a gente começa a liderar uma equipe, a gente nunca fez isso antes, assim, de uma forma profissional. É claro que a gente já exerceu liderança em outros ambientes, mas com essa responsabilidade é a primeira vez, né? Então, algo que para mim foi muito marcante foi, me apoiar na experiência da equipe. A equipe era mais experiente do que eu. E desde muito cedo eu aprendi que um dos grandes segredos da gente liderar com sucesso uma equipe é a gente ter uma equipe composta de pessoas que são melhores do que a gente. Então, meu estilo nunca foi assim centralizador, de ficar tomando todas as decisões, de puxar para mim, não, pelo contrário, né, de ser um facilitador da equipe. E contar muito com a experiência, confiar muito. E claro que existe um círculo virtuoso nessa relação de confiança, de aprendizado, de desafios conjuntos, né, com a equipe. E a equipe inteira cresce, né? Então a gente acaba crescendo junto com a equipe. Eu cresci com a equipe, assim, né? E depois, ao longo da minha vida toda, sempre foi assim, né? Eu hoje, por exemplo, estou cercado de pessoas que são melhores do que eu naquilo que elas fazem, né? O que me dá um conforto muito grande de enfrentar os desafios que a gente enfrenta, porque a equipe ela é nota 10, né? Eu diria que a gente acerta mais do que erra, bastante mais do que erra, né? A gente erra também, às vezes. Se assim, sem pensar muito, voltar lá no passado e ver assim onde foi que eu errei e me arrependo, foram em situações em que eu me achava melhor do que eu realmente era, né? Um pouco de arrogância que a gente acaba tendo em certas ocasiões. E assim, sem pensar, né? Ou em que circunstâncias eu assim lembro e me arrependo, foram ocasiões em que eu fui um pouco arrogante porque eu me achava melhor do que eu realmente era. Então acho que a questão da humildade, né, do líder e de novo de contar com a força da equipe, isso faz toda a diferença, isso é muito importante. É claro que o líder vai ter que tomar decisões às vezes muito difíceis, né? E acho que é algo também que veio com o aprendizado, e ainda mais eu sendo engenheiro tipicamente é alguém que lida com fatos e dados e números, né, e análises. É claro que a gente tem que se apoiar em fatos e dados, em análises, em questões, vamos dizer assim, objetivas para tomar decisão. Mas a decisão sempre é intuitiva. Então eu entendo que fatos, dados, números ajudam a fortalecer a intuição para que a gente tome a decisão, né? Então, muitas vezes a equipe se vê diante de uma dificuldade muito grande e alguém precisa tomar uma decisão, né? Então, o líder tem que tomar a decisão, efetivamente, não necessariamente a decisão pela maioria, né, mas a decisão segundo a sua intuição a partir de toda a leitura de ambiente e de dados que se consegue ter naquela ocasião, né? A tomada de decisão em momentos difíceis, eu acho que faz muita diferença também na questão da liderança, né? Protelar para ter mais informação e mais segurança para tomar de decisão, em muitos casos não é a melhor saída. A gente vê muita gente quer mais dados e mais dados e mais dados e mais dados e não toma decisão, né? A partir de um certo ponto, a intuição está formada. Então a gente precisa confiar na intuição também na hora de tomar essas decisões, né? E eu acho que isso fortalece também a relação de confiança com a equipe.
Então são algumas facetas. Eu acho que é fundamental, né? Não tem como a gente trabalhar numa empresa que tem desalinhamentos fortes de valores. Não dá, eu não saberia trabalhar. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter um alinhamento completo, 100%. Existem diferenças, diferentes visões, existe um aprendizado a partir destas diferenças, certo? Se a gente então tem um alinhamento total, a oportunidade de aprendizado é muito menor, né? Mas não pode haver conflito de valores, né? Os valores eles precisam estar relativamente alinhados. Eu estou quase a minha vida toda aqui na Embraer e a Embraer ela não é uma empresa desde que eu cheguei. Ela já foi uma empresa estatal, depois ela foi privatizada, ela passou por um ciclo de grande crescimento, depois ela passou por um ciclo de diversificação, de consolidação. Então a empresa ela vem se transformando ao longo do tempo e é claro que a gente vai se transformando e vai aprendendo e vai se adaptando às diferentes situações da empresa, né? A Embraer sempre foi uma empresa muito séria, com muito foco nessa questão da integridade, da responsabilidade pelo que a gente faz. A gente faz avião, e avião é algo que tem uma responsabilidade enorme, né? Eu lembro quando eu entrei na Embraer, tinha uma frase escrita numa parede de um hangar, né, dizendo assim que errar é humano, mas na aviação esconder o erro é crime. Ou seja, essa questão do valor, né, da responsabilidade por aquilo que nós estamos fazendo, de comunicação, de transparência, de interação com as autoridades certificadoras, isso sempre foi muito forte na Embraer e isso transbordou para tudo o que a Embraer faz, não é só na área técnica da Embraer, né? Então eu diria que tem essa questão, vamos dizer assim, da integridade, da transparência, a importância das pessoas dentro desse contexto, porque são as pessoas que fazem, né? Um cuidado que a Embraer sempre teve com os seus clientes, né? A gente, na nossa declaração de valores lá, a gente diz lá, tem 2 deles, são 6 valores, 2 deles são nossa gente é o que nos faz voar. E o outro é que nós existimos para servir os nossos clientes. Isso é muito forte aqui dentro, isso é muito forte. Então esse alinhamento fundamental, ele sempre existiu, a Embraer sempre foi desse jeito, né? E eu vejo que muito do que a gente vê hoje, até do sucesso da empresa, está muito calcado nesses valores, em particular com relação à nossa gente, né? Em particular também com relação a essa questão do cuidado, né? Que nós estamos aqui para servir os nossos clientes, né? Eu, pelo menos, me alinhei 100% com isso ao longo do tempo todo, então, para mim, sempre foi muito natural, né? E mesmo ao longo das diferentes fases da empresa, esses pilares sempre foram muito fortes, né? Essa é uma pergunta muito bacana, porque nós acabamos de passar por um processo assim, de reflexão dentro da empresa, né? Sobre o que nos move mesmo, né? Primeira coisa que nos move é o desafio, né? A gente vive para o desafio. É uma coisa impressionante. A Embraer é uma empresa que tem dificuldades, eu diria, assim, diferenciadas, né? Quando a gente se compara com as outras grandes empresas desse setor, né? E os desafios sempre foram monumentais. E é muito interessante quando a gente, por exemplo, lê a história da Embraer desde antes da criação da Embraer, os desafios, né, que o Osiris Silva e aquele pessoal que saiu lá do CTA para projetar o Bandeirante e começar a Embraer foram desafios assim monumentais, absurdos, que depois só cresceram nos primeiros anos da Embraer. E depois que a Embraer entrou nos anos 80, que ela teve que mudar de patamar, novos aviões mais sofisticados, os desafios cresceram. Um mundo todo complicado, em crise. Final dos anos 80, início dos anos 90, a Embraer quase quebrou. Desafios monumentais. A privatização foi
é um épico a história da nossa privatização. Depois a empresa quase quebrada, saindo da privatização, entrando num mundo de incorporação, de empresa privada. O próprio desenvolvimento do 170 e do 190 foi um troço de doido. O que me atraiu na época para voltar para a Embraer foi o desafio, né? Nossa, isso vai ser uma grande aventura que nós vamos fazer juntos na Embraer, né? Então essa questão do desafio, acho que é a primeira coisa que move a gente. A gente se sente participando de uma grande aventura, de um safari aí cheio de perigos e que a gente tem superado os desafios, todos eles um após o outro, né? Então acho que essa é a primeira coisa. Segundo, o talento, o exagero de talento que nós temos aqui na Embraer. É impressionante como nós temos pessoas especialíssimas aqui na Embraer. A gente, para qualquer especialidade, nós temos as melhores pessoas do país ou do mundo aqui dentro, fazendo o que elas fazem, né? Então, essa genialidade, eu vou usar esse termo, né, que está instalada aqui dentro, é algo que atrai também. Porque aqui a gente está num ambiente em que as pessoas são muito, muito boas, né? E depois eu acho que tem essa questão comum em torno do cliente. A gente efetivamente se desdobra para ter um produto e um serviço e entregar algo do qual a gente se orgulha. Então todo mundo se orgulha do que faz aqui na Embraer, né? Os nossos produtos são diferenciados, são bons, os nossos serviços são muito bons, de maneira geral os clientes adoram a gente. E as armas que a Embraer tem para lutar nesse ambiente competitivo são essas, são a competência e essa devoção, essa dedicação a fazer aquilo que é o melhor possível para os nossos clientes. Nós não temos subsídios exagerados e até ilegais que outros têm, nós não temos o tamanho que outros têm, né? Boeing e Airbus são cada uma pelo menos 10 vezes maior do que a gente. Em países, com governos fortíssimos por trás de si, né? Então a gente luta com o que a gente tem, e eu acho que o que a gente tem é essa capacidade de concentrar, focar naquilo que efetivamente faz a diferença para os nossos clientes. E no final das contas fica bom e a gente se orgulha, e aí fortalece e a gente quer mais e a gente vive nesse ciclo de desafios cada vez maiores e de superações cada vez maiores, né? Eu gosto sempre de dizer para minha turma, minha equipe aqui, que normalmente eu tenho 2 notícias para dar para eles, né, sobre o que vem pela frente. A primeira é uma má notícia, que vai ser difícil pra caramba, vai ser muito difícil. Vamos ter dificuldades enormes, vamos ter que superar desafios assim monumentais. E a boa notícia é que nós vamos ter que superar desafios monumentais e vai ser difícil pra caramba. Porque é na superação que a gente cresce e se fortalece. Ninguém cresce na moleza. A gente só cresce e se fortalece na superação. E aqui é um parque de diversões com relação a ter desafios monumentais pela frente, certo? Então acho que isso tudo atrai as pessoas para a Embraer. Eu acho que o pessoal vem para cá e quem fica assim, se apaixona pela empresa em torno disso. Eu acho que é difícil, eu não sei se eu tenho uma definição assim de bate-pronto para talento, mas a gente sabe intuitivamente o que é um talento, certo? E eu acho que uma das atribuições da liderança, voltando lá à primeira pergunta, né, é a gente permitir que as pessoas exerçam a plenitude dos seus talentos. Muitas vezes isso significa rever as posições em que a gente coloca as pessoas. Se eu sou um cara baixinho, ágil, driblo fantasticamente, talvez não seja uma boa ideia me botarem para jogar no gol. Alguém vai chutar uma bola alta e eu vou tomar um frango. Então eu não consigo exercer o melhor do meu talento na posição errada. Eu preciso exercer o melhor do meu talento estando na posição certa, ou evoluindo em posições que são sintonizadas com o talento das pessoas. E os talentos são muito diferentes. Então uma coisa que eu acho que é bacana a gente observar e buscar na empresa é diversidade de talentos.
E eu sempre tive, né, uma felicidade muito grande de ter gente muito diferente de mim trabalhando comigo. Se fosse todo mundo igual a mim, estava ferrado. O fato de haver diversidade, pessoas com talentos diferentes compondo uma equipe, faz toda a diferença. Então, as pessoas elas têm os seus próprios talentos, que elas já nascem com eles, se desenvolvem, aprendem, e é um conjunto de habilidades e de vocações que as pessoas têm para fazer essas coisas, certo? Então, eu às vezes fico em dúvida, né, sobre essa expressão assim, não, vamos desenvolver os talentos. A gente não desenvolve os talentos estão lá. A gente permite que eles se desenvolvam dentro das pessoas, não é de fora para dentro que se faz isso, né? Então acho que as organizações, elas entendendo isso, elas potencializam esse talento assim de uma forma fantástica, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve se prender aos rótulos, como essa é a geração Y, essa é a geração X, esse é Millennium. Eu acho que isso é uma descrição de um certo perfil, mas que não se refere à individualidade das pessoas, né? Então, um líder ele pode ser alguém mais antigo, como eu, pode ser alguém novo, desde que eu acho ele consiga exercer essa liderança que liberte o seu time para fazer coisas extraordinárias, né? Eu acho que o perfil de um líder não é aquele que aporta uma visão para o time. Muita gente diz isso, né? O líder é aquele que outorga, transmite uma visão. A visão é construída com o time. Eu sempre vejo o líder como parte desta equipe e se ele conseguir ter as pessoas nos lugares certos, exercendo a máxima potencialidade dos talentos que ela tem, e ele sendo cabeça aberta, ele tendo diálogo, permitindo que as pessoas interajam e montem visões, e montem estratégias, e montem táticas, e operem e executem, essa equipe vai ser bem sucedida e o líder vai ser bem sucedido junto, né? Então eu acho que a característica fundamental do líder é essa capacidade de trabalhar com a equipe. Não é, eu não vejo, nem foi no passado e nem é agora, ou não vai ser no futuro, que em função da tecnologia ser exponencial, que isso muda. Então, quando a gente vê exemplos bem-sucedidos aí ao longo do tempo, né, a gente vê características muito parecidas. E as características são essas, de o líder se dedicar a fazer a equipe ser bem-sucedida, a equipe florescer, desabrochar, voar, né? Nossa gente é o que nos faz voar, a gente fala aqui, certo? Num mundo de rápidas transformações, é essa capacidade de ter a equipe lidando com essas mudanças de uma forma até natural, eu acho que faz a diferença, né? Isso eu acho que não tem uma receita pronta para isso, porque a gente está aprendendo. Nós estamos vivendo esse momento de mudança exponencial agora, e ela agora é mais pronunciado, já era exponencial antes, mas agora está assim, né? A derivada está muito mais alta. E todos olham para frente com apreensão e com enormes oportunidades aí na frente. Então, se por um lado tem muita preocupação do tipo assim, puxa vida, será que vai ter trabalho para todo mundo nesse ambiente em que as máquinas passam até a ser inteligentes? Por outro lado, a gente vê assim, quanta coisa nova poderá ser criada, desenvolvida, quanta coisa importante para o mundo vai poder ser feita com mais rapidez, de forma mais eficiente, mais efetiva, com isso tudo que está caindo à nossa disposição. Eu sou do tempo em que, para achar uma informação, a gente tinha que ir numa biblioteca. E fica lá fuçando nas prateleiras lá e nos diretórios para saber onde é que estava a informação.
A informação hoje está na ponta do dedo, está fácil, ela está pronta para a gente. Isso, certamente, se eu olhasse para isso anos atrás, eu ia dizer assim, nossa, que coisa doida, que mundo é esse, né? Mas isso é bom demais, porque a gente pode dedicar a nossa capacidade, o nosso talento, a nossa criatividade para coisas, eu diria, mais elevadas do que a gente fazia há tempos atrás, né? Então, eu acho natural que as pessoas olhem para frente com uma certa apreensão, porque é realmente um mundo muito louco, muito diferente mesmo que está vindo. Nós estamos falando de engenharia genética, inteligência artificial, manufatura aditiva, nós estamos falando de coisas, nanotecnologia, estamos falando de coisas assim absolutamente fantásticas, que abrem tremendas oportunidades. Então, eu olho para frente com otimismo, né? Eu acho que a tecnologia e a inovação, agindo de forma disruptiva e exponencial, vão acabar arrastando o mundo para um modo de vida melhor do que o que a gente vem experimentando até aqui. A gente tem conflito para todo canto do mundo, certo? A tecnologia, às vezes, ela pode ser vista como um ingrediente desses conflitos. Mas eu vejo que a tecnologia está vindo aí para unir as pessoas, para encurtar as distâncias, para permitir que as riquezas sejam geradas de forma mais fácil, mais compartilhada. A gente está vendo quantas soluções de compartilhamento a gente está vendo por aí. Isso tudo é bom, isso nos leva para um mundo melhor aí para frente. Então, sim, estamos vivendo um momento assim único na história da humanidade, né? Há quem diga que vamos chegar num ponto de singularidade, né? Que dali para frente sabe-se lá o que vai ser. Nós estamos vivendo isso. Isso é absolutamente extraordinário. Então, poder estar atuando em uma organização, como a gente atua aqui, né? Fazendo alguma coisa que, no nosso caso, a gente junta as pessoas, né? A gente encurta distâncias, a gente faz um bem para o mundo com o que a gente faz. Fazer isso cada vez melhor e fazer isso de uma forma que a gente cada vez mais sinta orgulho do que fez e tenha vontade de fazer mais, é muito legal, muito bacana. E isso vale aqui, vale em qualquer empresa. Numa pequena empresa é a mesma coisa, né? A questão da superação, dos desafios e de fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Então isso está presente em tudo que a gente faz. Então ninguém precisa passar vontade de fazer um mundo melhor, né? A gente às vezes se sente meio piegas, né? Assim, puxa, a vida é para fazer um mundo melhor, né? Parece piega, não é piegas não. A gente está fazendo um mundo melhor, sim, com o que a gente faz. Eu diria até que com as grandes dificuldades que nós vemos aí em outros ambientes, a família hoje mais desagregada do que já foi, a escola passando por transformações complicadíssimas, os governos também, e basta ver o que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, né? As empresas são núcleos da sociedade que estão desenvolvendo um mundo melhor. É a partir das empresas que muita coisa está acontecendo. Tanto as empresas já estabelecidas quanto aquelas novas que estão se formando. Alguém que tem uma fração da minha idade hoje monta uma empresa. Por quê? Para quê mesmo? Para fazer alguma coisa que faça a diferença. Para ter significado. Então, tá aí, tá tudo para fazer, tá aberto. As oportunidades são fantásticas aí na nossa frente. Olha, uma vez eu ouvi alguém dizer que se você não tem um propósito, o teu propósito é encontrar o propósito, certo? Eu acho que essas coisas estão alinhadas, né? Para mim faz todo o sentido, né? É aquilo que a gente comentou antes, que você provocou aí. Escuta, mas os valores da empresa, se eles estão sintonizados, alinhados com os teus valores e tal, isso tem a ver com propósito também, né? Essa questão de deixar um legado, deixar uma coisa boa para quem vem depois da gente, para a próxima geração, para o mundo nessa próxima geração, eu acho que é o propósito, né? Claro. Pelo menos para mim é bem
É bem simples isso. Se eu estivesse num ambiente em que eu estaria deixando um legado negativo, algo pior do que eu recebi, eu não estava aqui, eu estava em outro lugar. Então, o propósito é deixar algo melhor do que eu recebi, né? Deixar para os meus herdeiros e para quem vem depois de mim um mundo melhor do que eu recebi. Né? E, claro, eu estou em posição de liderança na empresa já há bastante tempo, né? E que mundo é esse, né? É um mundo feito de pessoas, né? Então, se nas relações em que eu participo, as pessoas puderem se transformar para melhor ao longo da sua jornada, está valendo a pena, está ótimo. Se a minha equipe ela se transformar para melhor, isso significa que nós estamos fazendo um mundo melhor, porque o mundo é feito das pessoas. Então, para mim é simples, é só isso, certo? Eu acho que sempre foi, né? Não sei, sempre foi, mas veio se fortalecendo ao longo do tempo, né? E eu acho que trabalhar aqui me ajuda, porque me permite evoluir, né? Eu cresci como pessoa aqui dentro, né? Aprendi coisas fantásticas aqui dentro, aprendo todos os dias. A cada novo grande desafio que a gente tem aprendizado, a gente cai, a gente tropeça, a gente falha e a gente aprende muito com isso, né? Então acho que ao longo da vida essas coisas vêm se fortalecendo, né? Então isso para mim hoje é bastante claro, né? Essa questão das pessoas, porque são as pessoas que fazem, né? A gente pode ter os robôs, mas quem é que faz os robôs mesmo? Né? A gente pode ter o software, quem é que escreveu o software? Agora a máquina vai aprender, quem é que desenvolveu o algoritmo de aprendizado da máquina? Então, são as pessoas. E depois a gente vive num mundo aí em que eu entendo, né? A gente não está sozinho no mundo, né? A gente precisa ter, isso eu aprendi numa escola aqui perto, né? Precisa ter relações de significado. Então, as relações entre cliente e fornecedor, entre chefe e liderado, entre as diferentes áreas da empresa, entre as diferentes organizações com quem a gente... São relações que têm que ter significado, tem que ser alguma coisa que deixe um legado bom para depois, né? E pelo menos é assim que eu vejo, né? Sou engenheiro, gosto, continuo gostando de carro, continuo gostando de engenharia, né? Mas a minha vida, desde bem novo, foi voltada para essa área da gestão, né? E de liderança de pessoas. E eu acho que nunca consegui fazer muito sozinho, né? Não consegui fazer nada sozinho. Tudo que eu consegui fazer foi com as pessoas, né? Foi através das pessoas, foi com as pessoas. E sou extremamente grato a todo mundo que esteve comigo ao longo dessa trajetória aí, porque foram momentos fantásticos. Nossa, se eu paro para pensar, por exemplo, o que foi o desenvolvimento do 170 e do 190, um mega desafio, um negócio assim de louco, dificílimo. E do que eu lembro? Eu lembro das pessoas, daquelas situações que a gente viveu junto, né? Então, é isso, né? A liderança de pessoas. É um pouco do que a gente já falou, né? Primeiro, cerque-se de pessoas melhores do que você. A equipe tem que ser muito boa. Se você já tem uma equipe, procure evidenciar os talentos, em que essas pessoas são melhores do que você, certo? E tente permitir que essas pessoas exerçam a plenitude do seu talento. Para mim, essa é a grande chave que a gente tem. Não caia na tentação de, puxa vida, eu sou melhor e mais forte, mais experiente que os meus liderados. Até o nome é ruim, né? Meus liderados. Que papo é esse? Nós estamos juntos, né? O líder é muito mais um servidor da equipe do que alguém acima da equipe, né? Então, procure reconhecer, buscar, evidenciar
descobrir os talentos que estão nas pessoas, traga para junto de você pessoas com talentos diferentes. Diversidade é absolutamente fundamental. É necessário conviver bem com o erro, onde o erro tem que ser algo precioso, né, em termos de aprendizado, que o erro não seja motivo de diminuir ninguém. Todos estão tentando fazer o seu melhor e o erro ele está aqui para nos ajudar a achar um outro caminho. Então é mais ou menos por aí. Se tivesse que resumir tudo, de novo, permita que as pessoas exerçam a plenitude dos seus talentos. Perfeito, Mauro. Tá? Muito grato. É assim que eu penso. Aliás, isso aí, já que você desligou, nem todo mundo pensa assim, o que é muito bom. Nem todo mundo pensa desse jeito aqui na Embraer. O que é muito bom. Divergência. Existe diversidade. É ali que a gente tem riqueza. Né? Então, diversidade é importante, super importante.